Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Supremo Tribunal de Justiça adia julgamento do recurso do caso Kiss. O provimento deste recurso, a meu sentir, implicará o restabelecimento da ordem expressa do magistrado da primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre. Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia 6 pessoas por tortura e extorsões no caso dos 2 homens agredidos por suspeita de roubar picanha em um supermercado de Canoas. Vereador de Canguçu, Chico Vilela, que usou termos racistas e misóginos em sessão plenária, segue sendo investigado. Ele voltou a falar na Câmara e gerou mais polêmica ao tentar se justificar. Ela conversa eu do vereador sobre um assunto nosso, a questão do filmezinho pornô que nós estamos ali comentando. A gente vai falar também que, a pedido de 3 bancos, a Justiça determinou a penhora da Arena do Grêmio. E você vai ver ainda, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hospital Universitário de Canoas realiza ação para aumentar o estoque. O banco de sangue do Hospital Universitário de Canoas está cheio de gente para ajudar, mas essa imagem de cadeiras lotadas de doadores não é sempre vista por aqui. A partir de agora, no Ubra Notícias. O julgamento do recurso do caso Kiss foi adiado pelo Superior Tribunal de Justiça após pedido de 2 ministros. Com a decisão, os 4 réus aguardam em liberdade. Marcelo de Jesus dos Santos, Luciano Bonilha, Elissandra Spor e Mauro Hoffmann foram soltos em agosto do ano passado após o julgamento ter sido anulado por pedido da defesa. No recurso analisado ontem pelo STJ, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pedia pela restauração da condenação dos 4 réus apontados em 2021 como culpados pela tragédia, que deixou 242 pessoas mortas e 636 feridas. O relator do processo, o ministro Rogério Cruz, aceitou o recurso do Ministério Público. No voto, ele rejeitou as nulidades apresentadas pela defesa na decisão que anulou o julgamento. E, portanto, o provimento deste recurso, a meu sentir, implicará, se for essa a compreensão da turma, o restabelecimento da ordem expressa do magistrado da primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre na sentença condenatória, de que os acusados iniciem a execução provisória da pena. Já os ministros Antônio Palheiro e Sebastião Reis pediram vista. O recurso concede mais tempo para analisar o pedido. Com isso, o julgamento foi adiado. Senhora presidente, a complexidade é imensa e os elementos de informação que constam desse processo e os questionamentos por parte da defesa, a sustentação bastante aprofundada por parte do Ministério Público Estadual, me levam à necessidade de pedir vista. Eu quero aprofundar essa investigação. Acrescentar, eu também pediria vista e, como já há o pedido do ministro Saldanha, eu vou acertar com ele, nós traremos o voto no mesmo dia para não ter demorar a necessidade de mais um eventual pedido de vista. Após os pedidos de vista, um novo julgamento deve ser marcado pelo STJ para avaliar o recurso do MP Gaúcho. Caso seja aceito, os 4 réus voltam para a prisão. Do contrário, eles aguardam em liberdade por um novo júri. A sentença original condenou em dezembro de 2021 o sócio da boate Elissandra Spor por 22 anos e 6 meses. O outro sócio, Mauro Hoffmann, a 19 anos e 6 meses. O vocalista e o auxiliar da extinta banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha, a 18 anos de prisão. Todos foram presos em dezembro de 2021 por homicídio simples com dolo eventual e soltos em agosto do ano passado após a anulação do julgamento. Você aí de casa lembra daquele caso onde 2 homens foram torturados em um supermercado aqui de Canoas? As vítimas foram torturadas por supostamente terem roubado 2 pacotes de picanha. Pois então, o Ministério Público Gaúcho denunciou 6 pessoas por tortura e extorsões contra os 2 homens. 3 policiais militares foram denunciados, 2 seguranças, o ex-gerente do Unisuper e o ex-subgerente.
O Ministério Público denunciou eles por 2 crimes, de tortura pelas agressões e extorsão por terem coagido as vítimas a fazerem um pagamento para serem liberados. Um outro policial que participou das agressões morreu em março deste ano. O crime aconteceu no dia 12 de outubro em um supermercado da rede Unisuper aqui em Canoas. Os 2 homens torturados teriam furtado 2 pacotes de picanha de R$100 cada. Os 2 foram levados para outro local e torturados durante 45 minutos. Um deles ficou ainda gravemente ferido. Novas informações sobre o vereador de Canguçu, que usou termos racistas e misóginos na sessão plenária. Chico Vilela, do Progressistas, voltou a discursar na Câmara essa semana. Criticou ainda o vazamento do áudio do microfone dele e se justificou sobre o caso. Chico disse que, no momento das falas, comentava sobre um filme pornô com um colega vereador. Veja. Na segunda-feira, o vereador Chico Vilela, do Partido Progressistas, voltou até a Câmara de Vereadores de Canguçu. Ele teve falas racistas e misóginas vazadas na sessão da Câmara na semana passada. O parlamentar não percebeu que o microfone estava aberto e, em conversa com outro vereador, o Biratã Cardoso, se dirigiu a uma servidora municipal. Durante a sessão do início dessa semana, Chico Vilela voltou a falar. Lamentou a proporção do caso e disse que se sentiu injustiçado. O que parece para muitos que ouviram o que aconteceu e as manifestações que me antecederam, que se isso é doloroso, vocês fazem ideia do que está acontecendo na minha casa? Vocês fazem, vereadores? As pessoas ameaçando a mim, falando a minha esposa no momento encontra-se com câncer, com inúmeras dificuldades, e o telefone... Porque eu durante uma semana só ouvi inúmeros desrespeitos comigo, com a minha pessoa, dizendo coisas que eu não disse. Primeiro, eu conversei em particular no momento que a sessão estava suspensa. Ainda durante o discurso na sessão, o vereador foi além. Criticou o vazamento do áudio considerado por ele particular e salientou que, no momento, comentava sobre um filme pornô com o colega vereador. Eu não admito de forma nenhuma que isso aqui tenha cunho racista. Cunho racista por quê? Eu não ofendi a nação afrodescendente, eu não ofendi ninguém. Era conversa eu do vereador sobre um assunto nosso, a questão de um filmezinho pornô que nós estamos ali comentando. A conversa que nós tínhamos era particular e o que nós comentávamos era particular. O procedimento da comissão responsável por avaliar o pedido de cassação do mandato de Chico Vilela está sendo avaliado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Canguçu. Ele tem um prazo de até 90 dias para decidir cassar ou não Chico Vilela. Enquanto isso, Vilela segue podendo exercer o cargo público. Ainda nessa semana, a investigação da Polícia Civil de Canguçu deve avançar, ouvindo o depoimento da vítima, testemunhas e do acusado. As inscrições para a eleição dos conselheiros tutelares que vão atuar em Porto Alegre foram prorrogadas. Quem tiver interesse pode se inscrever através do site da Prefeitura até o dia 25 de junho. Antes, o prazo era até hoje. Só que como o número de inscritos foi menor que o esperado, o prazo foi prorrogado. Até ontem, tinham 150 inscritos, só que o esperado era 300. Tem 50 vagas disponíveis, só que o número a mais de candidatos é necessário para que o processo seletivo tenha uma margem de segurança. O salário é de cerca de R$5 mil e os mandatos têm 4 anos de duração. A confirmação das candidaturas está prevista para ser publicada no dia 3 de julho no Diário Oficial de Porto Alegre. No dia 23 de julho deve ser realizada uma prova. As eleições estão marcadas para o dia 1º de outubro. O processo eleitoral vai ser digital. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar um homem que era procurado pela família. Ele, que possui esquizofrenia, foi encontrado dentro de um ônibus que saiu de Santana do Livramento e tinha como destino final Santa Catarina. Vamos conferir. É um guri bom, viu, Fernando? Viu? Bonito. Foi bom te conhecer, viu? Bom.
alívio. Esse foi o sentimento de uma família de Santana do Livramento que procurava um familiar que tinha desaparecido. Fernando, de 35 anos, que sofre de esquizofrenia, tinha pego um ônibus que tinha como destino Santa Catarina. Sabendo da situação, uma equipe da polícia de Pelotas abordou um ônibus que vinha de Santana do Livramento e tinha como destino Florianópolis. Para surpresa deles, o homem era um dos passageiros. No começo da semana, ele havia recebido o auxílio doença e pegou o dinheiro sem a família saber. Preocupados com o bem-estar dele, os familiares informaram a Polícia Rodoviária Federal sobre o desaparecimento. Segundo a polícia, ele estava muito nervoso, com medo e chorava em alguns momentos. Os policiais entraram em contato com a família e o levaram até Bagé. A família dele saiu da fronteira oeste e foi o encontrar na unidade operacional da PRF em Bagé. Lá, o reencontro foi cheio de emoções. Viu? Eles só te trouxeram porque olha que olha, eles só te trouxeram que nós pedimos para ele trazer. Os polícias agora, viu? Agradece por aí. O transtorno de jogo é uma doença que atinge cerca de 2% da população brasileira, com prejuízos em várias áreas da vida. O tratamento é feito com diferentes profissionais e deve contar com o apoio da família. Uma compulsão que começou cedo. Quando eu tinha minha idade mais ou menos de 7, 8 anos, já brincava em roda de adulto, né, jogando baralho valendo pequenos valores. E que na idade adulta causou grandes estragos. Eu já perdi um casamento por causa do jogo. As amizades que eu tinha, eu perdi por causa do jogo, por causa que o que ele fez comigo? Fez com que eu mentisse. Depois chegou à beira da loucura de tirar a própria vida. Hoje ele celebra cada um dos 266 dias sem jogar. O feito foi conquistado com a ajuda dos jogadores anônimos. Assim como acontece em reuniões entre pessoas com outros tipos de dependência, como o alcoolismo, quem escolhe este caminho de compartilhamento de vivências encontra acolhimento e apoio para enfrentar o transtorno de jogo. A condição é reconhecida pela OMS como uma doença desde 1980. Trata-se de uma dependência comportamental que faz com que o indivíduo priorize o jogo dos mais diferentes tipos sobre lazer, relações sociais, de trabalho e precise gastar quantias cada vez mais altas, pois, assim como acontece com quem tem dependências químicas, uma área do cérebro conhecida como sistema de recompensa é afetada. Pacientes, por exemplo, com transtorno de jogo, a exemplo do que acontece com outras dependências comportamentais, não conseguem ativar esse sistema do mesmo jeito, né? E por causa disso, acabam, então, executando os comportamentos mais e mais e mais e mais na tentativa de obter aquele bem-estar ou aquele prazer inicial. Estima-se que no Brasil 2 milhões de pessoas tenham o transtorno de jogo. Homens de meia idade são as principais vítimas, mas todos estão suscetíveis a desenvolver a condição que está associada a outros problemas. O indivíduo, ele herda uma vulnerabilidade a múltiplas dependências, né? Então, não é incomum, na verdade, é mais a regra do que a exceção, que o indivíduo com o jogo patológico também apresente abuso de outras substâncias, sejam elas alcoólicas ou não alcoólicas, e outras dependências comportamentais também. Isso inclui, por exemplo, comportamentos sexuais compulsivos. Isso inclui, por exemplo, compras compulsivas. O tratamento é multidisciplinar. Envolve o uso de medicamentos prescritos por um psiquiatra, acompanhamento psicológico e participação em grupos de apoio. Serviços gratuitos estão listados no portal do programa Virando o Jogo. Entre recaídas e períodos de abstinência, este homem se mantém assíduo nas reuniões dos jogadores anônimos há 10 anos. É meu alicerce, é a coisa mais importante. A família é outro importante suporte. Por isso, essa mãe veio acompanhar o filho que sofre do transtorno de jogo em sua primeira reunião. De toda a família, sim. Da mãe, da esposa, de todos. Em volta dele, saber que ele não está sozinho e que nós estamos para ajudar ele. E depois do intervalo, a pedido de 3 bancos, Justiça determina a penhora da Arena do Grêmio. A gente volta já já.
A pedido de 3 bancos, a Justiça de São Paulo determinou a penhora da Arena do Grêmio nesta terça-feira. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. A decisão da Justiça aconteceu depois do pedido dos bancos Santander, Banrisul e Banco do Brasil, que foram financiadores da construção do estádio. A dívida é de 226 milhões de reais. A decisão não cita apenas o imóvel, mas também o terreno de superfície. Os 3 bancos financiaram 210 milhões na construção da Arena do Grêmio, mas apenas 66 milhões foram pagos. A cobrança da dívida feita pelas 3 instituições financeiras começou em 2022. Até o momento, não existe data para o estádio ir a leilão. Ainda cabe recurso da decisão, o que vai ser feito pelos responsáveis pela gestão da Arena Porto-Alegrense, que se manifestou ontem à noite através de nota. Os gestores do estádio afirmaram que a decisão trata-se de um procedimento técnico inerente ao processo, que o imóvel Arena só pode responder por 8% da dívida e que a decisão será questionada via recurso. O Grêmio também se manifestou na manhã de hoje através de nota. O clube informou que o seu corpo jurídico vem acompanhando o caso de perto, mas tranquilizou a torcida, informando que o Grêmio não é parte neste processo e afirmando que vai continuar como mandante dos seus jogos no estádio. Entre os dias 13 e 14 de julho, a Ubra vai promover, em parceria com o Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul, um curso profissionalizante para a formação de treinadores de futebol. A formação será realizada em 2 modalidades. Primeiro, o módulo síncrono através do Google Meet, que vai ter conteúdos teóricos como psicologia do esporte aplicado ao futebol, atribuições do treinador, fisiologia do esporte, entre outros. Todas as aulas vão ser conduzidas por docentes da Ubra. Já o segundo módulo, teórico-prático, será presencial no Complexo Esportivo da Universidade em Canoas, abordando temas como plano tático e planejamento estratégico no futebol moderno, projeto para categorias de base e futebol feminino. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 51 998 24 5405 ou na sede do sindicato na Rua General Vitorino, 129, no 4º andar, em Porto Alegre. Porto Alegre vai disponibilizar mais 1.000 castrações de graça neste mês. Vamos conferir. A iniciativa é do Gabinete da Causa Animal, que vai disponibilizar 1.000 protocolos para esterilização de graça, tanto de cães quanto de gatos. Os pedidos de castração vão poder ser feitos a partir das 8 horas da manhã do dia 29 de junho, pelo sistema 156 ou então pelo WhatsApp 51 3433 0156. Depois de agendados, os procedimentos vão ser feitos em 8 clínicas descentralizadas da capital. A Prefeitura permite que cada cidadão solicite o procedimento de até 5 animais por pedido, sendo que a solicitação é de no máximo 3 fêmeas. O agendamento começa às 8 horas da manhã do dia 29 e vai seguir até que todos os protocolos sejam preenchidos. O solicitante deve apresentar um RG, comprovante de residência em Porto Alegre e o número de identificação social ativo na capital ou então o Auxílio Brasil. As clínicas que realizam os procedimentos estão espalhadas por várias regiões da capital. 4 delas na Zona Sul, 2 na Zona Norte, 1 na Zona Leste e 1 na Zona Central de Porto Alegre. E mais 2 mortes por dengue foram confirmadas no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado gaúcho chega a 46 mortes. Os 2 casos mais recentes foram de um homem de 65 anos, morador de Condor, e uma mulher de 29 anos, moradora de Rolante. Conforme a Secretaria de Saúde, as 2 pessoas tinham comorbidades. Conforme os números dessa manhã, mais de 22 mil casos da doença já foram confirmados aqui no estado. Desses 20 mil foram contraídos dentro do Rio Grande do Sul. 2022 foi o pior ano da doença em solo gaúcho. Foram mais de 68 mil casos e 66 mortes. Na comparação com o ano passado, os números mostram o aumento de mortes em 2023 na proporção com o volume de casos. E olha só essa, os meninos são mais tagarelas que as meninas, pelo menos no primeiro ano de vida. Esse padrão foi identificado no mais abrangente estudo sobre o tema publicado numa revista científica americana. Vamos conferir.
Uma vontade quase irreprimível de falar, mesmo sem saber como. A produção de fala começa antes no ouvido de quem escuta. E aí os bebês vão começando a desenvolver habilidades motoras e entende que cada vez que ele vai produzindo algo, ele convoca e convida um adulto para o encontro dele. Então o bebê começa a fazer esse é um dos primeiros fonemas que os bebês começam a falar. Em todos os idiomas, os bebês produzem os fonemas que a gente chama, em fonoaudiologia, bilabiais, que são os fonemas que são produzidos aqui na frente. E essa capacidade, que parece vir de fábrica, se desenvolve primeiro nos meninos, segundo um estudo coordenado pela Universidade de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. A pesquisa, publicada na revista iScience, acompanhou quase 6.000 bebês do nascimento aos 2 anos de idade e captou mais de 450 mil horas de gravações de vários tipos de vocalizações. Os resultados mostraram que os bebês do sexo masculino, no primeiro ano de vida, emitiam 10% a mais desses sons do que as meninas. O paradoxo é que, após o primeiro ano de vida, as meninas assumem a dianteira na produção de sons e das primeiras palavras. Mas o estudo não deixou claro por que ocorre essa mudança de padrão. A região cerebral da fala, ela é do mesmo tamanho nas meninas e nos meninos. Não houve muita diferença. Por exemplo, uma das razões é que os meninos são mais ativos no primeiro ano. E isso faz com que eles se mobilizem para emitir mais sons, né, que são chamados protofones. Outra interpretação é que as meninas são mais falantes também no segundo ano, porque elas solicitam mais e têm um cuidado um pouco maior dos cuidadores. E uma boa conversa faz toda a diferença. Aqui na casa da Tarsila, tanto o Pedro quanto a Lara aprimoraram a comunicação ouvindo especialmente a mãe e os amigos na escola. Houve um momento de preocupação, porque como a mais velha falou muito rápido e ele não falava aos 2 anos e meio, eu levei até numa médica especialista em fala, numa foniatra, para descartar qualquer outro tipo de diagnóstico, porque a gente, querendo ou não, dava os estímulos em casa. Só que o que eu acredito é a influência da escolinha, a interação com os pares, com crianças da idade dele. Porque assim que ele foi para a escolinha, em poucos meses de escola, a fala também deu aquela deslanchada. Este neuropediatra explica que o ambiente em que a criança está inserida é essencial para o desenvolvimento da fala. Tem que vir junto com o estímulo, necessariamente, o afeto, o acolhimento, né? Então, tudo isso vai promovendo uma estimulação nessas estruturas intracerebrais e vai fazendo com que esses neurônios eles vão se conectando entre si, formando circuitos cada vez mais complexos e que são a expressão desse aprendizado. E é muito importante não só olhar para a criança, mas olhar para a família. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Os estoques das instituições gaúchas estão bem abaixo do ideal. O Hospital Universitário de Canoas tem feito ações para aumentar o banco de sangue. Durante uma iniciativa da Base Aérea de Canoas, o Victor teve a oportunidade de doar sangue pela primeira vez. A ação que ele pretende repetir. Para mim é extremamente satisfatório saber que eu posso estar salvando uma vida, tanto no futuro quanto agora. Saber que alguém pode estar recebendo sangue. Pretendo fazer a carteirinha de doador. O Victor e mais dezenas de integrantes da Base Aérea compareceram hoje pela manhã ao Hospital Universitário de Canoas para ajudar a preencher um estoque que já está há tempo abaixo do necessário. A gente, como instituição Força Aérea, né? A gente, nessa data tão importante, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, a gente procura incentivar esse ato, né? E também que a nossa humanidade, né? Ela saia sempre fortalecida. Porque nós como seres humanos, a gente sempre, como é que eu posso dizer, a questão da família, né? A gente sempre atribui aos laços sanguíneos. E nada mais humano do que doar o nosso sangue para um outro semelhante, que não o familiar muitas vezes, né? Para fortalecer esse laço como humanidade, né? Hoje, no Dia Mundial do Doador, o Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas está cheio de gente para ajudar. Mas essa imagem de cadeiras lotadas de doadores não é sempre vista por aqui. A nossa situação hoje no Banco de Sangue do Hospital Universitário é uma queda dos estoques.
Desde na metade de maio até agora, a gente teve uma queda importante no número de doadores, cerca de 40% a 60%, né, das doações que a gente costumava ter caíram. 60 doações é a quantidade ideal que o banco de sangue precisa receber por dia, mas o número, na maioria das vezes, não é nem metade disso. E o Hospital Universitário de Canoas é responsável por abastecer também as instituições Nossa Senhora das Graças, o Pronto Socorro e o Hospital da Base Aérea de Canoas. A gente todos os dias está precisando de sangue, todos os dias tem um paciente internado esperando o seu tipo de sanguíneo para uma transfusão, pacientes graves de UTI, a gente só consegue salvar com a ajuda dos doadores, as cirurgias, pacientes esperando cirurgia. Pode ter certeza que o ato da doação, que o seu ato, é muito importante. E de cada doação, a gente separa componentes que podem ser usados em até 4 pacientes. Para doar, é preciso ter entre 16 e 60 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos e estar bem alimentado. A Vanessa, que trabalha na área da saúde, conhece bem a necessidade do hábito que já tem há bastante tempo. Eu tive esse hábito desde que um parente precisou e só que depois eu criei por costume, sendo que a gente é o nosso dever, né, como bem ajudar o próximo. Então eu me sinto bem ajudando o próximo. Especialmente hoje, no Dia Mundial do Doador, o Hospital Universitário de Canoas recebeu uma apresentação especial do coral da Escola Municipal Caramelada, para alegrar ainda mais o dia de quem já fez muito por aqueles que precisam. Olá, como vai? Eu vou muito bem. Essa mãozinha vai embora e a outra vai também. Tchau, tchau, meu bem. Manda beijo. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!